Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência aqui a esta série que nós estamos fazendo. Então, quem é o verdadeiro Jesus da Bíblia? Um ser eterno, como afirmam os trinitários, ou um ser que teve origem, teve um começo para a sua existência? Nós vamos usar aqui neste sexto vídeo as palavras do próprio Jesus Cristo, se autoafirmando como aquele que foi o princípio, o começo da criação de Deus, e não o Criador. Tá bom? É isso que a gente vai deixar muito claro para vocês aí. Então, seria bom que você assistisse os vídeos anteriores. Nós fizemos 5 vídeos antes desse, que deixa claro ali que Jesus teve um início para sua existência. Esse é o sexto, então, que a gente vai arrematar. Depois nós faremos outros indicando claramente que Jesus Cristo sempre teve um Deus acima de si e sempre terá um Deus acima de si, ao qual ele é submisso, tá? Isso vai ficar muito claro em outras passagens bíblicas que a gente vai deixar aqui nos vídeos adiante, tá bom? Então vamos lá. Vamos usar novamente esse aplicativo, tá? Como eu disse para vocês, ó, aqui tem várias versões da Bíblia. Nós vamos usar aqui a Almeida século 21, né, para variar. Eu gosto muito dessa tradução. Os livros aparecem aqui todos, livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Um texto bem conhecido, né? Então o texto diz assim, ó, vamos lá, ó. Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia. Aqui é Jesus falando por meio do anjo que transmitiu a mensagem a João. Essas coisas diz o amém. Então o amém aqui é Jesus Cristo. Então não pode ser um anjo, então é Jesus. Nós sabemos que Jesus é o amém de Jeová. A testemunha fiel e verdadeira. Essa expressão aparece para Jesus em outras passagens também. Olha, o princípio da criação de Deus. Então muitos, ao lerem essa passagem aqui, elas entendem que aqui seria o principiador da criação. Mas se Jesus fosse de fato o Criador, existe a palavra correta para isso. Tanto em grego como em português, apareceria aqui o Criador do universo, né? Termo que geralmente aparece para Jeová, tá? Mas aqui se usou uma palavra diferente. Não usou a palavra Criador, usou a palavra princípio, no sentido de começo e origem, tá bom? E eu vou mostrar isso para vocês aqui. Nós vamos grifar aqui na palavra grega, chave do texto para a palavra princípio, e vai ficar muito claro que João conhecia muito bem a palavra para princípio no sentido de começo e origem, como também conhecia as palavras variantes no sentido de ser líder, de ser governador, alguma coisa nesse sentido aí, tá bom? A gente vai mostrar para vocês aqui, tá? Então vamos lá, vamos pegar outra versão da Bíblia então. Vamos usar aqui a versão grega mesmo aqui, ó, do texto Receptus de 1550, quer dizer, estamos usando aqui uma Bíblia que tem quase 500 anos, tá? Então essa palavrinha que aparece aqui é essa aqui, ó, eu vou grifar nela, você vai ver aí, ó, acompanhando na tela, ó, é arre. Alguns falam arque, né? Vamos ficar no arre, a pronúncia aqui é o menos importante. Nós vamos aqui ao significado da palavra que o apóstolo João escreveu, é essa aqui, ó. A grifada, e aqui do lado aparece o dicionário de Strong, que é um dicionário muito conhecido, é o mais respeitado aí no meio teológico. Então, qual que é o significado primário da palavra arre? Olha lá, começo, origem. Esse é o significado. Querem uma prova disso? Vamos abrir outro texto aqui, ó. Você abre aqui, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Olha lá. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Muito bem, qual que é a palavrinha que aparece aqui no comecinho? Exatamente a mesma. Olha lá, a palavra arche ou arque. Alguns falam, né, arque, tá? Não vou entrar nessa discussão aí, porque isso é muito polêmico, né? Mas o significado da palavra aqui é o mesmo, né? Começo, origem. Onde que você vê isso aqui novamente? Ó, o próprio apóstolo João conhecia. 1 João capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos e o que contemplamos com as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Está falando de Jesus, né? E o que ele diz? Que palavra que ele usa aqui? A mesma aqui, ó. Só que aqui tem uma pequena variantezinha, né? Mas é a mesma palavra arre. Olha lá, tá? Sentido de começo ou origem, tá? Então fica muito claro que o apóstolo João tinha em mente que Jesus Cristo é o começo, princípio da criação de Deus, no sentido de que ele é a primeira criação de Deus. Está em harmonia com as outras passagens que a gente já leu aí, como Colossenses capítulo 1, versículo 15, né? No vídeo, 2 vídeos atrás, e
em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que foi no vídeo anterior, deixando claro que Jesus é uma cópia de Jeová. Se Jesus é uma cópia de Jeová, então ele teve começo, né? Primeiro vem o original, depois vem a cópia, né? Jeová não é cópia de ninguém, ficou claro no vídeo anterior. Então, o próprio Jesus declara aqui ser o começo ou a origem da criação de Deus, e não originador da criação, como alguns tentam mudar o sentido da palavra, tá? Então, existem as variantes para a palavra arque, ou a palavra arche, que é no sentido de sumo, de mais importante, de governante, de líder. Vou mostrar para vocês aqui qual que seria. Está aqui embaixo, ó. Seria essa variante aqui, ó. 758, que seria a palavra archon, né? O archon, né? Olha lá. Qual que seria o sentido, ó? De governador, de comandante, chefe. Geralmente essa palavra aparece para aquele que lidera, aquele que toma frente em alguma coisa. Às vezes essa palavra aparece nesse sentido aí, mas ela é uma variante de arche. Agora, o que foi usado aqui pelo apóstolo João não foi archon, no sentido que Jesus é governante da criação, chefe da criação. Não, foi usada a palavra, vou voltar nela aqui, ó. Vou grifar de novo. Olha lá, a palavra arche, e não a palavra archon, né? Que é essa aqui, ó. Que é a variante no sentido de ser líder ou governante, que dá origem, que dá o começo, tá? É nesse caso aqui que seria a palavra archon. O apóstolo João conhecia muito bem essas variações, mas ele não usou archon, nem archomai, tá? Nem archi, ele usou arche. Deixa eu voltar aqui de novo. Aqui, ó. Começo, origem. Muito claro aí, né? E a exemplo de outras passagens que nós lemos aqui, em qualquer outra que você for ler, a palavra arche, ela terá sempre o sentido de começo ou origem de algo, e não de originador, de alguém que origina alguma coisa, alguém que começa alguma coisa, tá? Então não adianta tentar mudar o sentido, os trinitários às vezes tentam mudar o sentido dessa palavra, não, mas Jesus não pode ser criado, Jesus é o originador da criação. Não, mas se ele fosse o originador, líder, governante da criação, primeiro que teria se usado aqui uma palavra criar em grego, que existe a palavra criar em grego, mas não foi usada a palavra criar em grego. Geralmente a palavra criar, ela é aplicada sempre a Jeová, não é aplicada a Jesus Cristo, tá? E a palavra que poderia aqui talvez dar um pouco mais de sentido para dizer que Jesus é principiador ou originador da criação, seria archon ou archi, no sentido de ser líder, governante, aquele que começa, aquele que dá origem a alguma coisa. Mas não foi usada, foi usada a palavra, grifando de novo aí para vocês para ficar bem claro. Ó, palavra arche, ou arque, como alguns às vezes pronunciam também, né? Essa discussão aí é para os professores de grego, não é para mim, tá? Então está aí, ó, começo, origem, terceira e quarta linha, tá bom? Então está aí, ó. Então dentro da variante, sim, né? Dentro daquela variante, aí haveria essa mudança, mas arche, nos textos gregos, sempre que for usada, tem sempre o sentido de começo ou origem, não de principiador ou originador, tá bom? Então o apóstolo João, conhecendo a gramática, o grego koiné, né, daquele tempo, koiné, ele sabia exatamente os termos que deveria usar. E essa passagem, ela está em total harmonia com as outras que a gente já fez nos 5 vídeos anteriores, indicando que Jesus Cristo, ele é o começo ou o princípio da criação de Deus, no sentido de que ele é o primeiro ser criado. Ele é o primogênito de toda a criação, ou seja, o filho mais velho de toda a criação, né? Nada de apenas mais importante que está sobre a criação, nada disso não, tá? O texto lá deixa bem claro, assim como esse aqui, que Jesus Cristo, ele é o primeiro ser inteligente, o primeiro ser espiritual que Jeová fez, né, semelhante a si, né? No início de toda a criação, depois de Jesus vieram as outras coisas, né? E lá em Provérbios, conforme nós já mostramos no primeiro vídeo, Jesus esteve ao lado de Jeová na criação como um aluno, como um aprendiz. Provérbios 8:30 deixou isso muito claro para todos nós aí, ok? Então, assim nós encerramos esta série mostrando quem é o verdadeiro Jesus da Bíblia. Não é um ser eterno, como se tenta afirmar aí na cristandade, como se fosse Jesus fosse o irmão gêmeo de Jeová, né, que sempre existiu. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Jesus é o primeiro filho de Deus, por isso que é o primogênito, é o mais velho
de toda a criação, e aqui deixando claro que ele é o princípio da criação, a origem, por onde Jeová deu o primeiro passo para criar. Então, o primeiro passo de Jeová foi criar seu Filho Jesus Cristo, ok? Então, assim nós encerramos essa série, espero que seja de proveito para todos vocês aí. Então, teremos outros vídeos mais adiante sobre outros temas. Então, vão acompanhando aí no canal, se você está gostando, né? Pode até compartilhar com alguns amigos aí, para tirar as suas dúvidas, tá? E até que esses novos vídeos chegam, né? O que eu desejo para vocês aí é que Jeová nos proteja e abençoe a todos nós.